Deus com a paz do Senhor. Amém. Os amados irmãos, para estar com fé, a gente aprende essa Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 16. Lucas 16. (16 e 19). Diz assim o texto sagrado. Olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, que foi sepultado. E do Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepende-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. A igreja poder sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós lemos aqui esse texto que fala sobre a vida de 2 pessoas, um rico e o outro pobre. E esse texto é uma passagem real, que quem contou foi o próprio Jesus Cristo. E aqui o texto diz exatamente assim: olha, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Ou seja, este homem era judeu por descendência, e era muito rico. E existe uma tradição entre os judeus que eles acreditam que quando o homem é rico é porque Deus o ama e o abençoa, é porque ele é o queridinho do papai. E nesse caso aqui a gente vê que na tradição também dizia que quando a pessoa é pobre e miserável é porque ela é amaldiçoada por Deus. Isso é na tradição judaica daquele tempo. Então a gente vê que este homem, ele começou a desfrutar de tudo aquilo que ele tinha, sem ter nenhum temor de Deus, sem ter nenhum zelo e nenhum desejo de investir em algo que viesse glorificar a Deus na terra. Então a Bíblia diz que ele se vestia
de roupas finíssimas, linho puro, né? Vivia todos os dias regalado e esplendidamente, ou seja, aparecendo para todo mundo, né? E as suas noitadas, pagando tudo para todo mundo, rodeado de amizades e vivendo do jeito que ele bem queria e que satisfazia a sua carne. E diz também que havia ali também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta da sua casa. E atrás da porta, né, da casa desse rico, tinha um mendigo que comia das migalhas que vinham para o lixo da casa do rico. E a Bíblia diz que esse mendigo, ele era cheio de tumores malignos. E o alívio desse rico era quando os cães lhe lambiam. Lhe lambiam aquela água que descia dos tumores. Era um homem muito pobre. Mas, embora sendo pobre, ele era muito rico em fé. Porque mesmo vivendo uma vida miserável, mas ele tinha uma fé gigantesca em Deus. Porque a palavra Lázaro quer dizer Deus é o meu socorro. Então a palavra, que segundo a tradição judaica, o nome tem tudo a ver com a pessoa, a vida da pessoa. Então fica bem claro que esse mendigo, ele era um servo de Deus. Ele amava Deus. Ele servia a Deus mesmo vivendo na miséria, mesmo vivendo sobre dor, né? Humilhação, desprezo, sozinho. Mas ele servia a Deus e amava a Deus. Eu entendo que a vida de nenhuma pessoa consiste naquilo que tem, no bem que tem, né? Nem todo mundo que serve a Deus vai ser rico e milionário. Tem muitas pessoas que servem a Deus, são fiéis a Deus e que agora estão no hospital do câncer, estão no hospital da restauração, estão passando por situações adversas. Não quer dizer que ele é amaldiçoado. Ele está passando por um processo. Aqui na terra tudo é possível, sabendo que um dia tudo isso vai passar. A nossa estadia aqui na terra, ela é momentânea, é passageira. Daqui a pouco tudo está findando e nós estamos indo para a glória em nome do Senhor, viver com o Senhor. Então este homem, este mendigo, ele vivia assim, comendo das migalhas. Enquanto o rico, que sabia que ele estava lá, não mandava nenhum prato, uma marmita de comida para aquele pobre. E assim foi. E diz o texto que o mendigo morreu. E o mendigo morreu, e quem está contando essa história é o próprio Jesus Cristo. Graças a Deus, porque se fosse o discípulo, ficava difícil da gente acreditar, porque é um homem, não queria saber desse acontecimento. Mas aqui quem contou foi o próprio Jesus. E Lucas, mediante as informações que ele recebeu, ele escreveu. E o texto diz que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Levado pelos anjos, entenda, ele foi levado pelos anjos de Deus para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O seio de Abraão era um paraíso, ou seja, é um paraíso provisório, para onde vai todas as pessoas que morrem crendo em Jesus. Então, o paraíso, nesse tempo, ficava no centro da terra. No centro da terra. E todos que morriam crendo em Deus, iam para esse paraíso provisório. E diz o texto que depois que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso, morreu também o rico. E a Bíblia diz que ele foi sepultado. Olha a diferença. O pobre foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. Aí diz o texto, depois que ele foi sepultado, quando ele morreu ali, aí diz o texto, e erguendo os olhos, o rico, e erguendo os olhos em tormento, veja bem, e no Hades ergueu os olhos em tormento. O que é Hades? Hades é a antessala do inferno, que fica no centro da terra. Ninguém sabe onde é. É a antessala do inferno. É o inferno provisório.
para que a pessoa fique ali naquela sala de tormento provisório até o dia do juízo final, quando se prestará conta de todo o pecado e será lançado no lago de fogo do inferno. Então, quando o rico morre, ele vai para o Hades. Já está no Hades. E já ergueu, já abriu os olhos ali em tormento. Alguém pode perguntar, puxa, ele foi para o inferno só porque é rico? Não. Ele foi para o inferno porque ele não soube administrar a riqueza que Deus lhe deu. Ele foi para o inferno porque ele recebeu o melhor de Deus, mas não deu nada para Deus. É verdade, aleluia. Então, por isso que ele foi para esse lugar de tormento. Por quê? Porque ele vivia a sua vida absolutamente, achando que o que ele tinha porque merecia. E a gente sabe que nós não temos nada por merecimento, porque a gente não merece nada. Se temos alguma coisa, é porque a misericórdia de Deus e a graça de Deus nos alcançou, mediante, né, a sua graça, que nós somos aí abençoados. Então a gente vê que quando o rico é levado para o Hades, o que acontece? Ele ergue os olhos. Então fica lá embaixo, no centro da terra, o Hades, nas partes mais baixas, e do outro lado, nas partes mais altas, aí, sem baixo, no centro da terra, fica o seio de Abraão. E no meio fica o Tártaro. O que é Tártaro? É um abismo sem fim, um abismo profundo, sem fim. Para que ninguém que está no Hades possa passar para o paraíso. Então, um pouco do paraíso e passar para o Hades, até que ninguém ia querer, jamais, não é isso? Então, o que acontece? Naquele momento, lá do Hades, quando o rico ele está lá em tormento, que ele olha para cima, no céu de Abraão, ele vê quem? Lázaro. E Abraão, né? O pai da fé. E aí o rico grita, pai Abraão! Olha, ele conheceu o pai Abraão. Manda Lázaro que molhe o seu dedo na água e me refresque a língua aqui. Põe o dedo na minha língua para refrescar, pois eu estou atormentado nessa chama. Olha aí. Veja bem, o rico, o mendigo comia das migalhas, do lixo do rico, ele nem ligava. Mas agora que ele está lá na antessala do inferno, ardendo em chama, ele conhece o pobre lá no paraíso. Olha, e ele pede, ó, manda que ele molhe o dedo na água aí e venha me refrescar a língua. Olha como ele conheceu, mas quando estava em terra com tudo, todos os direitos, ele não reconheceu. E aí pai Abraão agora vai dar uma resposta cabível a ele. Aí pai Abraão diz assim, ó, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Tá? E veja bem, ele recebeu os bens na vida e não foi fiel a Deus. Lázaro não tinha bem nenhum e era fiel a Deus. E por isso agora Lázaro, né, estava sendo consolado. Aleluia. E aí a gente vê que o rico agora, ele fica apavorado. E Abraão diz para ele, além disso, ou seja, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quisesse passar daqui para lá, para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Veja, o rico está lá no tormento provisório, lá na antessala do inferno. Aí ele está lá, até agora, a gente está aqui, ele está lá. E aí ele diz para pai Abraão, manda que ele vai lá, manda alguém lá, manda que ele vá na casa de meu pai, avisar para meus irmãos, pois eu tenho 5 irmãos, para que ele não venha para esse lugar de tormento onde eu estou. Misericórdia em tempo tardio, né? Arrependimento tardio. Ou seja, agora que ele estava no tormento, ele queria que os seus irmãos
fosse avisado daquele tormento. E agora é tarde, porque ele já estava no inferno. Não tinha como avisar. Aí agora vai ter resposta. E aí ele fala assim: disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quando o pai Abraão diz para o rico que está atormentado que aqui na terra os irmãos dele tinham Moisés e os profetas, Abraão estava dizendo assim: olha, lá na terra tem um povo que está pregando a palavra de Deus. E tem a Bíblia Sagrada. Aleluia. Que eles ouçam. O que quer dizer isso aí? Que o segredo está na pregação da palavra. Está na Bíblia Sagrada. Glória. Está na aceitação a Cristo Jesus. O segredo para escapar da condenação eterna, do fogo do inferno, da ira de Deus, é crer na palavra de Deus e aceitar o seu Filho como Salvador. Aí ele está dizendo aqui, ó. Porém, Abraão lhe disse, vou dizer aqui o versículo 29. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos, versículo 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ou seja, ele, o rico lá no inferno, estava querendo que um morto ressuscitasse e fosse ter com os seus irmãos, para que ele não fosse para o inferno como ele foi. Aí veja uma coisa interessante aqui. Jesus ainda estava vivo nesse tempo, né? Aí, versículo 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepende-se-ia. 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aos profetas, que somos nós que pregamos a palavra, tampouco acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitaste. E não é verdade? Jesus morreu. Não foi verdade? Jesus morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E até hoje tem pessoas que estão sendo avisadas da morte de Jesus, que morreu, que voltou, ressuscitou e pregou, e ainda está pregando até hoje, depois de ressuscitado, e muitos ainda não acreditam. Muitos ainda não querem receber. Veja, o próprio Jesus morreu e ressuscitou, e está avisando que todos venham se arrepender para escapar da ira vindoura. E mesmo assim, muitos não querem ouvir, não querem dar atenção, não querem se entregar. É um dos sinais que prova que os irmãos desse rico jamais iria se converter se algum dos mortos fosse lá avisar ele. Então, amados, eu não sei qual é o teu estilo de vida, eu não sei como você está vivendo, não sei se você tem dinheiro ou se você não tem nada, não sei qual é o teu credo, a tua fé, não sei qual é a tua nacionalidade, não sei como tu estás nesse momento, mas Deus sabe, Deus te conhece. E nessa tarde, Ele mostra esse exemplo para você entender que a vida dissoluta não vale a pena. O que é vida dissoluta? É você viver a sua vida sem nenhum compromisso com Deus, né? Vivendo aí nas embriaguez do mundo, nos vícios do mundo, né? Vivendo aí na prostituição, no adultério, na mentira, no crime, na malícia, no ódio, na ira, na vingança, vivendo na prática do pecado. Então a Bíblia deixa bem claro que não vale a pena. Vai chegar uma hora que, sem você esperar, seu coração vai parar de bater, o seu corpo vai tombar e a tua alma vai para este lugar de tormento, que Deus não quer que você vá para lá. Então, assim como o mendigo, que embora não tendo nada, mas tinha uma grande fé no Senhor, e por isso ele foi o quê? Abençoado, tomou posse da vida eterna. Eu quero só te dizer uma coisa, que você pode ter milhões e pode não ter nada, mas o que importa não é o que você tem ou não tem nessa terra. O que importa é o que nós teremos na eternidade. Aleluia, glória a Deus. É isso que importa, porque você tem que estar se ocupando, se preocupando com a tua morada futura, porque futuramente a gente vai partir, meu amado. Daqui a pouco eu e você vai descer a sepultura. E para onde você vai?
Essa é a pergunta dessa tarde. Para onde você vai? Aonde você quer estar? Então está aqui o Senhor querendo livrar a tua alma de ir para esse lugar de tormento. Se você olhar, esse lugar é tão terrível que lá em Marcos, o Evangelho 9, vou ler para você, Marcos 9 e 44, Jesus, ele diz assim, ó: onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está dizendo que nesse lugar o fogo nunca se apaga. Por que nunca se apaga? Porque quem acendeu foi Deus. É um fogo eterno. E diz lá que o bicho nunca morre. Que bicho é esse? É o ser humano que ali vai estar, ardendo em chama, com tanta dor, que a sua imagem será semelhante a de um monstro, a de um bicho, um monstro. Porque ali não se extingue a vida. Ali a pessoa está no seu corpo e na sua alma, ardendo, queimando, desejando morrer, desaparecer. Mas não tem jeito, não tem como escapar, porque ali já é a morte eterna. Então Deus não quer que você morra eternamente. Todos nós iremos passar pela morte física, isso é natural, o corpo vai tombar. Mas Deus não quer que a tua alma pereça no lago do inferno. Deus quer que ela tenha tome posse das mansões celestiais que Ele tem reservado para dar a todo aquele que acredita no seu Filho e recebe o seu Filho como Senhor e Salvador. Então, amados, eis aí a explicação desse texto, que deixa bem claro que se viver uma vida sem compromisso com Deus, vai morrer e vai para esse lugar de tormento que a Bíblia está dizendo. Mas se você se arrepender e aceitar o Filho de Deus como Salvador, você vai morrer fisicamente falando, né? Eu, você, vamos, tá? Mas a tua alma tomará posse de uma mansão celestial. Estará com Cristo por toda a eternidade, para a glória de Deus e por toda a eternidade. Então, amado, eis aí esta mensagem. Pensa direitinho, tá? Você pode partir hoje, eu também. A gente não sabe o dia da nossa partida, mas eu quero te dizer que a partir do momento que você aceitar a Cristo, você está assinando um compromisso com Deus, está fazendo seguro de vida. E no momento em que teu corpo tombar, a tua alma tem uma morada para morar por toda a eternidade. E você será feliz por toda a eternidade, sem nenhum problema. Até porque lá no céu não se morre, não tem tristeza, não tem dor, não tem cansaço. Lá não tem discriminação, não tem corrupção, não tem mentira, não tem roubo. Lá não tem nada que venha se entristecer, que venha de alguma forma corromper, né, o ser que ali vai estar, que é o salvo em Cristo Jesus. Então nessa tarde eu pergunto, cadê a primeira vida para Cristo aqui nesse lugar? Tem alguém para Jesus nesse lugar que quer assumir um compromisso com Cristo? Esse é o nosso dever, é mostrar a palavra e convidar para que você tenha a oportunidade de aceitar a Cristo como Salvador. Então dá tempo ainda, tá bom? Se até agora não chegou, nós estamos aqui. Então você pode assinar a carteira agora no reino, tomar posse de todos os direitos como filho de Deus e esperar o dia da volta de Cristo, ou quem sabe o dia da tua partida, quando teu corpo vai tombar, mas tua alma vai voar para as mansões celestiais. Aleluia. E ali nós estaremos por toda a eternidade, para a glória de Deus eternamente. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.